Mais dois técnicos recusam trabalhar no Goiás em 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa situação que vem ficando cada vez mais complicada pelo lado do Goiás. Os dois jovens, auxiliares ali também, o técnico sub-20 do Palmeiras, já recusaram essas ofertas do time esmeraldino. O Barbieri está fora do radar. O Jair Ventura não continuou, para dar sequência na temporada. E agora, o que resta da gente olhar aqui no futebol brasileiro? O Gustavo Mourinho acertando com o Ceará, também essa recusa do técnico Roger Machado. Quem que o Goiás pode observar hoje no mercado e falar, olha, esse cara aqui poderia ter um potencial, digamos, de fazer um bom campeonato brasileiro, pegar o time ali já no começo do campeonato goiano e dar uma cara. Quero conversar com vocês sobre esse assunto e também dos estrangeiros. Na minha visão, vai ser a alternativa mais criativa. Quero conversar com vocês sobre esses detalhes. É melhor trazer um técnico mais experiente, mas que está em baixa dentro do mercado, ou, por exemplo, um estrangeiro, comparado com um técnico multicampeão, como foi no caso a procura pelo Paulo Vitor, treinador do Palmeiras. Esse será o principal assunto que quero falar aqui com vocês no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Apesar desses dias com Copa, eu me dou um jeito aqui de assistir todas as partidas também, pelo menos ficando de olho, e trazendo as atualizações do mercado da bola pelo lado do Goiás. Inclusive no vídeo ontem falei sobre a não continuidade do zagueiro Reinaldo. Esse conteúdo vai estar na tela final. Outro recado que quero passar para vocês, falando em Copa do Mundo, dá sorte GoBet para você fazer a sua aposta nos jogos ainda desta semana, mais precisamente das partidas da quinta-feira. Hoje, ainda na quarta-feira, teremos partidas interessantes, como por exemplo Bélgica e Canadá, mas as cotações passando para vocês na quinta-feira. Para quem já está assistindo aí na parte da noite, teremos o jogo do Brasil, finalmente a grande estreia, uma vitória do Brasil pagando R$1,41 a cada real apostado. Boa cotação, para essa estreia do Brasil. Além disso, um empate R$3,42 e uma vitória da Sérvia R$5,40. Outras partidas, como por exemplo Suíça e Camarões, uma vitória da Suíça também pagando bem, R$1,63. Uruguai e Coreia do Sul, empate nesse jogo pagando R$2,74. Vou num palpite aí de 1-1. Além disso, Portugal e Gana, uma vitória de Portugal pagando R$1,31 a cada real apostado. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Já vai lá, chama no WhatsApp, e comece a faturar. Assim também como no Mr. Sacada, para você pedir o seu lanche no finalzinho da tarde, no comecinho da noite. Lá você encontra várias alternativas, como por exemplo um combo completo, x-tudo, batatinha frita e também refrigerante a partir de R$36,90. Nosso apoiador aqui do canal, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço, está localizada na Avenida Engenheiro Eurico Viano, ali logo abaixo do Shopping Flamboyant, no Jardim Alto da Glória. Vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado também o link do Mr. Sacada, nosso parceiro aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para colocar aí pelo menos mais dois nomes que recusaram treinar o Goiás para a próxima temporada. Tanto no caso do Roger Machado, um nome que na minha visão era um dos melhores aqui disponíveis na América do Sul, juntamente com o técnico Gustavo Mourinho, que essa informação foi confirmada lá pelo pessoal do Imprensa Verde, valeu demais aí rapaziada, que garantiram que antes desse acerto com o Ceará, foi anunciado ainda nesta última terça-feira para comandar a equipe na Série B, ele já havia sido contatado pela diretoria esmeraldina, que acabou tendo essa recusa do técnico paraguaio ex-Coritiba para assumir o Goiás. Não seria a minha primeira opção no mercado da bola, mas se viesse também não faria grande, reclamar demais, falar, nossa, esse cara não presta. Não, acho que poderia sim dar pelo menos uma característica bem definida, para o time logo no começo da temporada. Acertou agora com o Ceará e o outro que foi procurado pela diretoria. Na minha visão, apesar de um nome assim que vem em baixa nos últimos anos nos seus trabalhos, tanto no Grêmio, também no Bahia, começou muito bem, terminou mal, da mesma forma no Fluminense, o Roger Machado era um técnico mais caro. Já havia alertado isso aqui para vocês também, não seria muito fácil essa negociação e até tem uma característica um pouco diferente. Ele pode não ser aquele técnico que vai dar um show de bola, como por exemplo a que a gente costuma associar aqui no Brasil com o Fernando Diniz, mas é um técnico que gosta mais de sair jogando, então mudaria essa característica. Por que eu digo isso? Eu acho importante o Goiás estar mantendo uma grande base dos seus jogadores de titulares. A tendência é que fique o Tadeu, o Sidmar, também com o Maguinho, fazendo essa função na lateral direita. É uma grande possibilidade do Sávio também. Além disso, no meio de campo, basicamente tem uma reformulação, mas lá na frente o Vinícius, o Nicolas, sendo opções, o Marquinhos Gabriel. Então eu acho que assim, pode ser um pouco perigoso a mudança de toda a temporada. Você traz, por exemplo, o Alex, no caso que foi para o Avaí, treinador que tem uma característica diferente do que vinha trabalhando na equipe de Florianópolis nos últimos anos. Pelo menos no começo da temporada, permite dar um pouco mais de tempo, para exercer o seu trabalho. Na minha visão, poderia seguir nessa mesma pegada de um time mais defensivo, buscando bons contra-ataques, mas tendo peças melhores para a composição de elenco. Acho que faria grande diferença no trabalho do técnico Jair Ventura, Mas se viesse um treinador com outra característica, também não acharia ruim, como eu falei para vocês. Se fosse no meio do Campeonato Brasileiro, acharia loucura. Como é no início do estadual, tendo um grande período, para adaptação, acho que pode sim dar certo, independente, por exemplo, se for um técnico experiente, gostaria sim
tá? Como disse o Arlen Menezes, seria um técnico com já uma experiência em Campeonato Brasileiro. Na minha visão, isso daí seria o ideal, né? A gente já conhecendo o trabalho dele, enfim, as suas outras oportunidades em outras equipes aqui do futebol brasileiro, mas com a chegada de um técnico mais jovem, como foi no caso a tentativa do Paulo Vitor Gomes, não acharia uma loucura, até mesmo porque tem esse trabalho, o potencial também, e as opções aqui no Brasil são muito escassas. Quero comentar com vocês nesse vídeo mais pra frente. E a questão do técnico estrangeiro, agora com várias recusas no mercado nacional, é sim uma possibilidade. O Goiás estava acertado com o técnico estrangeiro antes da chegada do Jair Ventura. Acabou que por alguns detalhes essa negociação não evoluiu de forma definitiva para ser anunciado de maneira oficial e ele não veio aqui para o Verdão, mas o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, já garantiu esse acerto com o técnico aqui da América do Sul lá no começo da temporada. Não veio, o Goiás fez um mapeamento no mercado, tanto de argentinos, uruguaios, colombianos, do futebol português também, pode ter algum desses nomes em mira, mas até o momento a gente não sabe de nenhum dos nomes específicos, tá? Então no vídeo de hoje quero trazer aqui as outras alternativas dentro do futebol brasileiro, quem sobra pro Goiás, né, visando aí o mercado da bola, caso venha alguém que já trabalhou aqui no nosso país. Então bora para essa segunda parte do vídeo, já expliquei certinho nas negociações, por que não evoluiu e muito mais. Um nome que assim, não me agrada demais da conta, mas eu tô achando que vai ser essa a escolha da diretoria, já vem falando isso desde o momento que o Jair Ventura saiu, que no caso é do Marquinhos Santos, 48 anos de idade, não acho ele um péssimo treinador, mas para nossas expectativas, depois da saída do Jair Ventura, esse que é o problema do Goiás. A gente como torcedor pode até olhar e falar, nossa, eu queria um time mais ofensivo, lembrando aqueles grandes elencos do Goiás, né, de 2005, 2006, 2009, 2013, que sempre vai pra frente, muito mais, grandes goleadores, mas quando muda essa característica e deixa também o técnico Jair Ventura não renovando o contrato dele pro ano que vem, a gente tem quase certeza, vai vir um cara pior do que já estava. E a tendência é que isso realmente aconteça, como eu falei, entre esses nomes já saturados, grande parte que eu irei falar aqui no vídeo de hoje já são aqui no Brasil. Eu preferiria um técnico ou do exterior, mas não só para contratar por ser estrangeiro, e sim com um bom trabalho, né, já consolidado, ou até mesmo um técnico jovem, como foi no caso a tentativa pelo Paulo Vitor, né, o técnico do Sub-20 do Palmeiras. Do Marquinhos Santos eu não acho ele horroroso não, tá? Eu acho até um bom nome, não vejo ele tão queimado assim no futebol brasileiro, muito pelo contrário. A última passagem dele no Ceará de fato foi ruim, né? Ele tem 43 anos, 17 partidas pelo Ceará em 2022, 6 vitórias. Ele que foi demitido depois de uma sequência ruim lá em Fortaleza, ele perdeu tanto na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Então foi num período ali ruim, perdeu para o Fortaleza também em uma partida no Campeonato Brasileiro, acabou deixando o Ceará no dia 14 de agosto, mas não estava dentro da zona de rebaixamento, como o time basicamente passou toda a reta final do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. No ano passado fez um baita trabalho, inicialmente no Juventude, até que fez um bom ano, com 41 partidas, 13 vitórias, deixou o time ali na 17ª colocação antes da mudança técnica, né, para assumir o Jair Ventura. Foi para o América Mineiro já na reta final da temporada, buscando salvar o coelho da segunda divisão e conseguiu uma classificação para a Copa Libertadores, 11 partidas, 6 vitórias. Começou até no América nesse ano, mas como é de costume aqui no Brasil, né, basicamente tampa o olho porque o cara fez no passado, conseguiu chegar até a fase de grupos da competição internacional, foi demitido para a contratação do Wagner Mancini. Então não é um técnico que está queimado pelos seus trabalhos, muito pelo contrário, na minha visão fez um trabalho ok lá no Ceará, que foi uma bagunça geral nessa temporada depois que o Dorival Júnior acabou saindo. No América o Mineiro começou bem em 2022, terminou 2021 e também no Juventude aquela nota 5,5, 6, né, vinha conseguindo capengando ele ficar fora da zona de rebaixamento, teve uma sequência ruim de resultados e foi demitido para a chegada do Jair Ventura. Anteriormente a isso não tinha feito grandes trabalhos assim, passou no Juventude em 2019 quando conseguiu acesso também à Série B do Campeonato Brasileiro, treinou a Chapecoense, São Bento, Londrina, Paysandu, Fortaleza, Figueirense, Coritiba e também o Bahia, além das categorias de base da seleção brasileira. Quero saber a sua opinião sobre o Marquinhos Santos, não acharia um nome ruim não, mas abaixo da expectativa do que a gente criou, né, quando o técnico Jair Ventura foi comunicado que não continuaria aqui no Goiás, não acharia um absurdo, né, volta a bater nessa tecla. Acho que tem competência também para fazer um bom trabalho, se der tempo para ele desde o comecinho de 2023, é um técnico estudioso, entra dentro desse perfil também, mas a gente esperava um nome, digamos, mais badalado, né, um pouco mais caro aqui no Brasil. E seguindo dentro dessa mesma lista, né, falar aqui sobre os treinadores à disposição do mercado, rapidamente, o Jorginho, 58 anos de idade, é mais um, até o momento a tendência é que não interesse, né, a diretoria do Goiás, mais um que se queimou mais pelas palavras do que propriamente dentro de campo. No Vasco foi muito mal, né, de fato os últimos jogos dele na Série B foram desastrosos, até podemos dizer assim dessa forma, porque o Vasco subiu na bacia das almas ali, realmente não mereceu, em 10 partidas venceu 5, mas a gente não pode cobrar também um trabalho que ele chegou já na reta final com esse objetivo que foi cumprido, subiu com o Vasco
para a Série A do Brasileirão, mas era um time que não tinha nenhuma forma de jogar. No Atlético, começou bem aqui em Goiânia nessa temporada, foram 27 partidas com 10 vitórias. Geralmente um técnico no Atlético Goianiense ele não dura nem 30 jogos, então o Jorginho até foi mais do que a média que costuma passar pela equipe rival, venceu 10 partidas e foi muito bem, principalmente nas competições de mata-mata, mas acabou deixando a desejar. Aí pegou aquela treta lá com Abel Ferreira, até entendo o ponto dele, mas ficou queimado demais, né? Eu não sei, acho que o Jorginho cavou a própria cova, né? Naquele momento ali na temporada, o elenco acabou não gostando tanto, mas no ano passado também finalizou o Campeonato Brasileiro com o Cuiabá, até que em alta, foram 32 partidas, 10 vitórias, livrou o time do rebaixamento, tinha feito uma boa campanha com o próprio Atlético no começo do ano de 2021, mas um nome assim que não me agrada, se a gente imaginar, por exemplo, a saída do Jair Ventura, vamos supor que o Goiás tivesse caído para a Série B, opa, Marquinhos Santos, Jorginho, beleza, dá para aceitar, para fazer um bom trabalho no ano que vem, mas agora, Copa Sul-Americana, indo para o segundo ano da Série A com um investimento maior, saindo o Jair Ventura também, para você contratar ou Jorginho ou Marquinhos Santos, eu acho que a gente dá um passo para trás, quero saber a sua visão aqui embaixo. E para finalizar, quero trazer mais dois nomes, tá? Lembrando que o Barbieri, ele não tem interesse, a diretoria do Goiás não quer contar com ele pro ano que vem, e o Thiago Largue também, que é mais outro nome que foi bastante especulado, também ainda não foi procurado ou algo dentro desse sentido. Sobre o Silvinho, técnico que passou por último no Corinthians, seria uma aposta. Não foi tão bem assim no Corinthians, mas é difícil da gente avaliar ele, né? No total, se a gente pegar tanto os números no Lyon, no Corinthians de 2021 e no comecinho de 2022, dá no total 54 partidas na sua carreira, acabou vencendo 19 delas. Não fez um absurdo trabalho assim, já era bastante contestado pelo Corinthians na reta final do ano, acabou sendo demitido com apenas 3 partidas na disputa do campeonato estadual dessa temporada. Então é um cara que também tem boas ideias, acho jovem, 48 anos, mas não é barato. Não vai achando que 200 mil você contrata o Silvinho juntamente com toda a sua comissão técnica, só se, obviamente, o Edminho conseguir uma grande negociação. Não acharia ruim também o nome do Silvinho, tá? Eu quero... Se fosse para mim escolher, seria um técnico já experiente aqui no Brasil, que tem bons trabalhos recentes também, que já conhece bem a disputa do Campeonato Brasileiro, mas o Silvinho ainda bateu nessa tecla. No começo do ano, o Campeonato Estadual, acho que poderia até ser uma alternativa ok dentro das possibilidades aí do mercado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse grande craque dentro dos campos, né? Como foi no caso do Silvinho, ótimas passagens ali no Corinthians, Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona e no Manchester City, quando iniciou a sua carreira lá em 2010. Como técnico ainda não conseguiu engrenar, mesmo assim, se fosse um técnico barato, eu até concordaria, mas possivelmente ganhando mais do que o Jair Ventura estava aqui no Goiás, aí não sei se faz muito sentido. E para finalizar, o Antônio Oliveira, técnico português, 40 anos de idade, acabou saindo com uma certa polêmica lá do Cuiabá, a tendência é que seja contratado por outro clube aqui no Brasil, foi especulado no Santos, que acabou trazendo o Odair Hellmann, o Red Bull Bragantino também foi outro que ficou ali em pauta, mas a tendência é que anuncie um outro técnico português com mais experiência no futebol europeu. E por último, no Vasco da Gama, que ele foi, no caso, sugerido, oferecido ao Vasco da Gama, analisou, não causou grande impacto lá dentro da equipe de... esqueci o estádio do Vasco agora, no Rio de Janeiro, né? Acabou que não chamou tanta atenção assim. E ele e o Mourinho, né, foram oferecidos para a equipe do Vasco, não terá o interesse, a tendência é que ele busque outro time aí no Brasil. 28 partidas no Cuiabá nessa temporada, São Januário, né, o estádio do Vasco, óbvio, 7 vitórias, conseguiu escapar com o Cuiabá do rebaixamento, 9 empates e outras 12 derrotas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obviamente tem outros nomes, né? Como por exemplo o Lisca, acho que se queimou demais também nessas passagens entre Avaí, Sport, Santos, ficou manchado muito aqui o seu filme no futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião dessas alternativas no mercado. Eu, se fosse a diretoria do Goiás, voltasse lá, olhava o caderninho, né, das anotações dos técnicos estrangeiros e contataria ali algum deles, né? Buscaria informações, enfim, opções de mercado também. A questão desses portugueses é que eles gostam muito de vários assistentes, o que pode subir a folha salarial, né, para a comissão técnica. Quero saber a sua visão aqui embaixo também nos comentários sobre o novo comandante do Verdão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final o vídeo onde eu falei sobre a situação do Reinaldo. Será que ele foi ingrato juntamente com a diretoria esmeraldina ou faz parte do futebol? Falei um comentário até, digamos, sensato a respeito desse assunto. E também o nosso canal de cortes vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, juntamente com os apoiadores aqui do canal, tanto o Mr. Sacada quanto também da Sorte Gobet. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!